O Augusto Aras vai trair o Bolsonaro? Vai ter que trair, né, pessoal? Não tem outra opção. Tudo bem que traição, ela é uma palavra muito forte, mas também é algo interpretativo. Então, pra mim, pra você, pro próprio Aras, pode não ser uma traição, mas para outras pessoas, e aí no caso os bolsonaristas, eles podem enxergar como sendo uma traição o Augusto Aras arquivar o pedido movido pelo Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. A grande verdade é que o Bolsonaro colocou o Augusto Aras numa situação muito desconfortável, e é por isso que eu vejo um erro do Bolsonaro ao encaminhar esse processo para a PGR. Mas eu quero saber a sua opinião. Você também viu essa ação do Bolsonaro junto à PGR como um erro estratégico? Você acha que vai ser uma traição do Augusto Aras? Ele está numa situação complicada? Coloque nos comentários, deixe o seu like e envie um superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E apenas para contextualizar, em mais ou menos aí 10 segundos, o que aconteceu. O Bolsonaro moveu uma ação contra o Alexandre de Moraes no STF por abuso de autoridade do Xandão. O Dias Toffoli arquivou essa ação do Bolsonaro porque não tem embasamento nenhum e o Bolsonaro sabia que essa ação seria engavetada. Ele fez tudo isso somente para mostrar uma ação para os seus apoiadores políticos e principalmente para fomentar ainda mais a narrativa que ele é um perseguido político. Já tinha dado certo. Só que aí o Bolsonaro quis dar um passo além e moveu uma ação contra o Alexandre de Moraes na PGR. E aí ele começou a envolver o Augusto Aras e todo o desconforto começou. Eu já fiz um vídeo explicando toda essa ação, toda essa estratégia do Bolsonaro. Eu vou deixar o link aqui no card. E o Augusto Aras, pessoal, ele vai arquivar esse pedido do Bolsonaro, como já foi falado por alguns sites, principalmente o portal Metrópolis. Porque, na verdade, não há nenhum tipo de embasamento nessa ação movida pelo Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. É puro auê do Bolsonaro para mostrar que ele está de fato, não somente na retórica, mas ele está agindo contra o STF. O problema é que ao fazer isso, ele acaba jogando o Augusto Aras contra os bolsonaristas. E a posição do Aras, pessoal, não é uma posição confortável perante a opinião pública e pode ficar ruim também perante os bolsonaristas. E se inscreva no canal se você chegou até aqui. E por que o Aras ele está numa posição desconfortável? Porque a opinião pública, obviamente, está caindo matando em cima dele, porque fala que ele passa pano pro Bolsonaro. Eu detesto esse termo, tá? Passa pano, eu odeio esse termo. Se eu pudesse voltar aqui no vídeo, eu iria retirar isso que eu disse. Mas ele é conivente com as ações do Bolsonaro, ele faz movimentos em falso, ele protege o Bolsonaro. E isso incomoda, obviamente, o Aras, porque se não incomodasse ele não teria movido uma ação contra o Conrado Rubner, que é professor da Universidade de São Paulo e fez um texto na Folha de São Paulo criticando a atuação do Augusto Aras. O Aras processou o Conrado Rubner, falando que o Conrado estava fazendo uma difamação e caluniando ele, porque quando a gente critica o Aras e fala que ele protege o Bolsonaro, você pode ter a interpretação de que nós estamos falando que o Augusto Aras ele está prevaricando, e prevaricação é crime do funcionário público, e o Aras é um funcionário público. Então, se você for levar aí um ponto de vista mais extremo, é como se nós estivéssemos falando que o Augusto Aras ele é um criminoso, porque ele não faz direito às suas prerrogativas do cargo e, portanto, ele prevarica e assim ele está cometendo um crime ao funcionalismo público. Então, ele não gostou dessa história, processou o Conrado Rubner, o Conrado venceu em primeira instância, o Aras recorreu e agora a ação foi arquivada. Mas a questão é que isso incomoda o Augusto Aras. E ele vai ter que tomar uma posição. Ele vai defender o Bolsonaro? Ele não vai defender o Bolsonaro? Ele vai arquivar o caso? Olha que situação complicada e principalmente desconfortável que o Augusto Aras foi colocado pelo Bolsonaro. É claro que o Aras vai engavetar. Como eu já falei no início do vídeo, ele vai seguir aí o que o Dias Toffoli fez. O que poderia até ser bom para o Augusto Aras, porque fala assim, não, presta atenção, eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu não defendo o Bolsonaro cegamente, porque essa ação dele não tem nem pé nem cabeça e eu arquivei. Só que aí vem um outro problema, que ele joga o Bolsonaro, no caso, joga o Augusto Aras para o centro dos bolsonaristas e o centro de todo aquele chorume do gabinete do ódio e da internet. Mas se você chegou até aqui, deixe seus comentários e também se inscreva no canal. O Aras, pessoal, ele foi muito criticado lá atrás quando o Bolsonaro o nomeou, porque eles falam que Augusto Aras ele é um petista, né? Algumas pessoas falam que ele tem ligação com o Jair Dirceu, e ele tem lá um passado na Bahia com o Jacques Wagner, uma história toda dessa. O Nando Moura, que é um youtuber aqui que foi muito próximo ao Bolsonaro, entrevistou o Bolsonaro, foi um dos cabos eleitorais de Bolsonaro em 2018, na hora que o Bolsonaro venceu o pleito em 2018,
2018. Ele esteve lá na cerimônia de posse, teve presença VIP e depois rompeu com o Bolsonaro. E um dos argumentos que o Nando Moura usa é justamente esse, que Augusto Aras era um petista que foi colocado na PGR, que o Bolsonaro traiu todo mundo porque colocou o Aras na PGR, ser petista, coisas do tipo. Então ele já não é muito bem visto pelos bolsonaristas, tá? Não é muito bem visto. Então essa ação do Augusto Aras de arquivar esse pedido do Bolsonaro pode não cair, pode não ser muito bem digerida pelos bolsonaristas. É claro que os bolsonaristas, sem o gabinete do ódio, né? E vocês sabem de toda essa estrutura, eu já fiz um vídeo comentando, detalhando a estrutura do gabinete do ódio, o link do vídeo também tá aqui no card. Sem toda essa organização, eles não vão conseguir fazer ataques orquestrados, ataques ordenados contra o Augusto Aras. Mas, claro, vão dar aquelas mordidinhas no calcanhar, vão dar aquela enchida de saco, toda aquela situação que ninguém gosta de passar, principalmente na internet, com as pressões. Então o Aras, que já tem uma pressão por parte da sociedade, por falarem que ele prevarica, por insinuarem, né, que ele prevarica, agora também pode ter uma pressão dos bolsonaristas sendo chamado de traidor. E o que o Bolsonaro ganha com isso? Absolutamente nada. Ele vai usar a própria PGR e também o Augusto Aras para fomentar ainda mais a narrativa que ele é um perseguido político, que as instituições estão contra ele, coisas do tipo, quando avançarem os processos e ele não tiver mais todo o aparato do cargo e do mandato para protegê-lo. Tanto é, pessoal, que essa estratégia do Bolsonaro, essa ação do Bolsonaro de processar o Alexandre de Moraes foi rechaçada por todos os aliados do Bolsonaro. Essa foi uma informação trazida pelo portal O Antagonista. Na verdade, foi pelo Valor Econômico. O Valor Econômico trouxe a reportagem e o Antagonista colocou no site deles. Todos, o Centrão não quis que o Bolsonaro fizesse isso, Valdemar Costa Neto foi contra, o Ciro Nogueira também foi contra, quem mais? A própria Advocacia Geral da União foi contra essa ação do Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro entrou com um advogado privado. O Fred Vassef, o anjo de cabelos negros, misteriosamente negros, né? E a Karina Cufa, que é a advogada do Eduardo Bolsonaro, e o Fred Vassef, que é o principal advogado dos Bolsonaros, nem sabiam dessa ação do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. E todos que foram consultados foram contra isso, porque não há, como posso dizer, resultados muito práticos em torno disso, dessa ação do Bolsonaro, do ponto de vista político. Mas do ponto de vista da narrativa, essa ação ela favorece muito nessa fuga que o Bolsonaro, nesse cenário que o Bolsonaro está preparando para fugir, para tentar escapar da prisão. Porque vocês sabem que o Bolsonaro ele já desistiu do pleito. Eu já fiz um vídeo também falando mais detalhes sobre isso, o link está aqui no card. Ele vai continuar com o nome dele lá, vai aparecer na urna, coisa do tipo, mas ele já desistiu. O único objetivo do Bolsonaro hoje é fugir da prisão. É criar as condições necessárias para ele não ser preso. Porque perder, ele sabe que já perdeu. E essa ação também não traz um dividendo a mais em termos de voto. Quem que vai votar no Bolsonaro porque ele processou o Alexandre de Moraes? Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Essa é uma ação que reverbera entre os bolsonaristas, que querem mais ação do presidente e não só a retórica. Mas do ponto de vista de voto, não traz um voto a mais para ele. Mas perceba que esse é mais um indício que o Bolsonaro desistiu da campanha. Jogou a toalha. Mas você pode colocar aqui nos comentários se você concorda ou se você discorda dessa minha interpretação.